Passei anos tentando encontrar o meu lugar, my place. Durante muito tempo eu achei que ainda não tinha encontrado o país certo, the right country. Eu dizia para mim mesmo que talvez fosse porque ainda eu não tinha encontrado o país certo. Ou o trabalho certo, o idioma certo, as pessoas certas, o tipo de conteúdo certo. Sempre existia alguma coisa que na minha cabeça precisava mudar para que a vida finalmente começasse a fazer sentido, sabe? E o curioso é que durante muito tempo eu realmente acreditei nisso. Toda vez que alguma coisa dava errado, eu concluía que ainda estava procurando no lugar errado. Então eu mudava de planos, mudava de projetos, mudava de idioma, mudava de direção, sempre acreditando que na próxima tentativa finalmente encontraria aquele lugar onde tudo parecia encaixar. Só que depois de tantos anos eu comecei a perceber uma coisa. Talvez eu nunca estivesse procurando um lugar. Talvez eu estivesse procurando uma sensação. A sensação de finalmente pertencer. E foi quando eu entendi que talvez eu tivesse passado anos fazendo a pergunta errada. Talvez eu nunca estivesse procurando um lugar, talvez eu estivesse procurando uma sensação, a sensação de finalmente pertencer. Daí eu entendi que talvez eu tivesse passado anos fazendo a pergunta errada. Durante muito tempo eu interpretei cada mudança da minha vida como se ela fosse a resposta. Quando comecei a ensinar inglês, por exemplo, pensei que finalmente tinha encontrado o meu caminho. Depois vieram outros interesses, alimentação, hábitos, geopolítica, idiomas, criação de conteúdo, vlogs. Cada fase parecia fazer sentido enquanto eu estava vivendo nela. It made sense. E olhando para trás, eu não acho que nenhuma delas tenha sido um erro. Muito pelo contrário, cada uma deixou alguma coisa em mim. Ensinar inglês me ensinou a explicar, criar conteúdo me ensinou a contar histórias. Os vlogs me ensinaram a observar detalhes que antes passavam despercebidos. Até os projetos que não continuaram me obrigaram a fazer uma pergunta importante para mim. Por que eu realmente quero fazer isso? Why? Na época, eu enxergava essas mudanças como sinais de que eu ainda não tinha encontrado o meu lugar. Hoje eu vejo diferente, little by little. Acho que eu não estava perdido, eu estava aprendendo. Existe uma diferença muito grande entre mudar porque você foge de alguma coisa e mudar porque alguma coisa dentro de você também mudou. E eu levei muito tempo para entender isso, porque sempre que uma fase terminava, eu tinha aquela sensação de que tinha fracassado na anterior. Hoje eu penso quase o contrário. Talvez nenhuma dessas fases tenha sido um desperdício. Talvez elas estivessem preparando a pessoa que eu precisava me tornar para fazer o que eu faço hoje. Foi quando eu percebi que o problema nunca tinha sido mudar de direção. O problema era acreditar que cada mudança apagava
tudo o que tinha vindo antes. E isso aconteceu muito comigo. Foi só depois de muitos anos que eu comecei a enxergar um padrão em mim. Talvez eu nunca estivesse apenas procurando um trabalho ou um país, ou um idioma. Talvez eu estivesse procurando uma coisa muito mais difícil de explicar. A sensação de pertencer, to belong. Durante muito tempo eu achei que pertencer significava encontrar um lugar onde as pessoas finalmente me entendessem. Um grupo, uma profissão, uma comunidade, um público, um lugar onde eu pudesse pensar: pronto, agora eu encontrei o meu lugar. Mas isso nunca acontecia completamente. Sempre existia a sensação de que eu ainda precisava mudar mais um pouco. Eu fui jardineiro, sou jardineiro e estão desbroçando aqui. Mas espero que não interfira tanto na qualidade do áudio. A sensação de melhorar mais um pouco, me adaptar mais um pouco, como se existisse uma versão de mim que um dia finalmente iria se encaixar. The perfect version of myself. The perfect version of myself. E eu acho que muita gente vive assim. A gente muda de cidade, muda de trabalho, termina um relacionamento, começa outro, entra em um grupo novo, sai de outro, sempre acreditando que na próxima tentativa finalmente vai sentir que pertence. Olá, estou gravando aqui em português, se não os molesta. No, vamos. Que podéis estar, pero aqui é um lugar muito bonito e daí eles vieram, acharam que estava tendo um evento aqui, porque eu estou gravando o vídeo, mas já conversamos. Sempre eu continuava sempre acreditando que na próxima tentativa finalmente vai sentir que pertence. Só que existe uma armadilha nisso, porque quando a nossa paz depende do próximo lugar, a vida inteira vira uma sala de espera. A gente vive acreditando que a verdadeira vida começa depois da próxima mudança, depois da próxima oportunidade, depois da próxima conquista, ou depois da próxima versão de nós mesmos. E foi justamente aí que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a perceber que talvez eu estivesse confundindo pertencimento com aprovação. Achava que pertencer era encontrar pessoas que confirmassem quem eu era. Hoje eu penso diferente. Talvez pertencimento não seja encontrar um lugar onde todo mundo entende você. Talvez ele comece quando você para de abandonar partes de si mesmo para continuar cabendo onde está. Essa foi uma das mudanças mais difíceis que eu precisei fazer, porque ela não aconteceu quando eu encontrei o lugar certo. Ela começou quando eu parei de acreditar que eu precisava me transformar toda vez que eu entrava em um lugar novo. Depois de perceber tudo isso, uma pergunta começou a aparecer com mais frequência. Não era mais onde eu pertenço, era outra. Que tipo de vida? What kind of life eu quero construir? E essa pergunta mudou muita coisa, porque durante muito tempo eu achei que amadurecer significava suportar mais, produzir mais, persistir mais, agradar mais, insistir mais, como se força fosse apenas continuar carregando peso. Vou pôr o microfone mais perto por causa do barulho. Acho que amadurecer também é aprender a preservar. Acho que eu vou procurar um lugar mais tranquilo para terminar de conversar aqui sobre esse vídeo. Já passou a sopradora, ela já soprou. Eu fiz muito isso, eu soprei bastante também. Vou continuar
E inclusive é algo que eu percebi também que naquela época, quando eu fazia isso na jardineria, aqui, né, em espanhol, eu sempre confundo. Então, foi uma versão minha que naquela época fez aquele trabalho e foi muito bom. Só que atualmente é algo que eu já não me dedico, porque eu percebi que amadurecer também é preservar o corpo, preservar a saúde, preservar a curiosidade, preservar a paz, protect my peace, e preservar aquela parte da vida que existe quando a câmera está desligada. Foi por isso que algumas decisões começaram a parecer estranhas para quem estava do lado de fora, para quem olhava de fora. Às vezes eu mudava um projeto quando finalmente ele estava começando a dar certo. Outras vezes eu desistia de uma ideia que eu tinha passado meses tentando construir. Durante muito tempo eu achei que isso significava fracassar. Hoje eu vejo que não, porque existem coisas difíceis que valem a pena, mas também existem coisas que, mesmo quando aprendemos a fazer, deixam de combinar com a vida que queremos viver. E existe uma diferença enorme entre essas duas situações. Eu também descobri outra coisa. Durante muitos anos eu achei que força era aguentar mais peso. Inclusive na época da jardinagem, foi uma época que eu explorei muito a força física e fui até o meu limite. Eu fiz vários tipos de trabalhos. Peguei na enxada, coisa que eu nunca me imaginei fazer. E não me arrependo. Hoje, eu acho que força também é saber qual peso não faz mais sentido carregar. Então, força também é saber qual peso não faz mais sentido carregar. Essa frase serve para o corpo, serve para o trabalho, serve para os relacionamentos, serve para os sonhos e serve para a forma como a gente escolhe viver. Talvez amadurecer não seja aprender a fazer cada vez mais. Talvez amadurecer seja aprender a construir uma vida em que nem tudo precisa girar em torno daquilo que a gente faz. Porque, no fim das contas, eu não estava procurando apenas um lugar. Eu estava procurando uma forma de viver que me permitisse continuar sendo eu. Hoje, eu ainda não posso dizer que encontrei completamente o meu lugar, porque a vida continua mudando. Eu continuo mudando, assim é a vida, e talvez isso nunca deixe de acontecer. Mas existe uma coisa que mudou completamente dentro de mim. Hoje eu já não sinto a necessidade de convencer ninguém que as minhas escolhas fazem sentido, nem de provar que encontrei o caminho certo, porque talvez nem exista um único caminho certo. E existam apenas caminhos que fazem sentido para quem nós nos tornamos. Durante muito tempo eu achei que encontrar o meu lugar significava finalmente chegar. E a gasolina acabou. Que bom. Hoje eu penso diferente. Talvez o nosso lugar não seja um destino. Talvez seja uma forma de caminhar, uma forma de viver, uma forma de olhar para a própria vida sem abandonar quem a gente é para continuar seguindo em frente, uma forma de olhar para a nossa própria vida sem abandonar quem a gente é para continuar seguindo em frente. Quando eu olho para trás, eu já não vejo uma sequência de tentativas que deram errado. Eu vejo mais uma sequência de versões de mim, cada uma delas tentando responder da melhor forma que conseguia as perguntas que existiam naquele momento. E talvez nenhuma delas estivesse errada. Elas só estavam vivendo o tempo delas. Passei anos tentando encontrar o meu lugar. Hoje, eu acho que a pergunta mais importante deixou de ser essa. A pergunta passou a ser: será que a vida que eu estou construindo combina com a pessoa que eu quero continuar sendo?
Será que a vida que eu estou construindo combina com a pessoa que eu quero continuar sendo? Porque, no fim, talvez pertencimento não seja finalmente encontrar um lugar, home, lar, onde finalmente caibamos. Talvez eu tenha passado anos procurando my place, mas hoje eu estou aprendendo a construir my home. Talvez pertencimento seja construir uma vida que a gente não precise deixar partes de nós do lado de fora para conseguir entrar. E, sinceramente, acho que foi só agora que comecei a entender isso. Se essa reflexão fez sentido para você, eu ficaria muito feliz em saber o que ela despertou aí do outro lado. Você pode compartilhar nos comentários. Eu sempre leio e se quiser acompanhar as próximas reflexões e os próximos vlogs também, pode se inscrever no canal. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.